Hoje temos a imensa alegria de receber Richard Simonetti, da cidade de Bauru, São Paulo. Ele é palestrante espírita, escritor e dedicado à assistência e promoção social espírita. Olá, Richard, é uma alegria muito grande ter você conosco hoje. Você escreveu uma obra com o título Quem tem medo da morte? É comum nós observarmos pessoas que não querem falar e nem mesmo ouvir sobre esse tema. Na visão espírita, o que é verdadeiramente a morte? Eu diria que é simplesmente um retorno à vida verdadeira que está no mundo espiritual, né? O Espiritismo nos deixa bem claro que a Terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, uma prisão, um albergue, um hospital, depende do que estejamos fazendo aqui. Mas não é a nossa pátria é o mundo espiritual. Estamos aqui em trânsito e vai chegar um momento em que retornaremos à nossa pátria. Agora, é o desconhecimento dessa realidade que leva as pessoas a temerem a morte, né? Como se fosse a pior coisa que pudesse acontecer. Há pessoas que têm até medo de falar na morte, né? De falar a palavra morte, preferem transferir a própria morte ou a morte de um familiar para um futuro remoto, distante, como se fosse alguma coisa que não devesse acontecer nunca em toda a vida. Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas e por isso tanta gente se perturba ante a perspectiva da própria morte. É como eu digo, não devia ser assim, né, Ivone? Nós estamos em trânsito pela Terra, né? Nós somos espíritos imortais que transitoriamente estamos revestidos de um corpo de carne para que possamos habitar um mundo, um planeta de provas e expiações, enfrentando atribulações, dificuldades e dores que desbastam as nossas imperfeições mais grosseiras, a caminho de uma gloriosa destinação. Então o Espiritismo nos dá muita tranquilidade em relação à morte. Não posso ficar aborrecido, inclusive, ou achar que a vida se complicou, se acabou porque faleceu um familiar. Eu sempre digo o seguinte, você está numa prisão e de repente você faz amizade com um companheiro de cela. Você gosta muito dele. Um dia chega o momento do companheiro ser libertado, ele cumpriu a sua pena, ele vai embora. E daí você vai se agarrar a ele, não, você não pode ir, eu gosto de você, você é importante, eu não quero ficar sem você aqui, não teria cabimento isso, ele está sendo libertado, né? E você acha que essa consciência modificaria o comportamento das pessoas? Não há dúvida, desde que a pessoa realmente internalize esse conhecimento. Porque no meio espírita, por exemplo, nós, de um modo geral, temos uma ideia do que nos espera, de que nós estamos em trânsito pela carne, mas não há uma internalização desse conhecimento de forma a repercutir no comportamento. As pessoas continuam vivendo como se fossem desaparecer na sepultura e sumir. Eu digo o seguinte, se nós somos espíritos imortais em trânsito pela Terra, eu não posso viver em função do homem que nasceu no berço e vai desaparecer no túmulo. Eu tenho que viver em função do espírito que já vivia antes do berço e vai continuar a viver depois do túmulo. Então seria nós priorizarmos o que interessa ao espírito e não ao homem, né? E o que interessa ao espírito? Aquelas riquezas que, segundo Jesus, as traças não roem, os ladrões não roubam, cultura, conhecimento, virtude, combate às nossas imperfeições, adequação nossa às leis divinas. Então, sim, eu estarei enriquecendo o espírito. De tal forma que quando chegar a minha hora, eu não tenha problema lá na alfândega do além, né? Onde vai se definir para onde você vai, se vai para o umbral, se vai para uma cidade como nosso lar. Vai depender muito do que nós estejamos fazendo aqui na Terra. E o que nós estamos fazendo na Terra deve merecer a nossa consideração. Eu quero dizer o seguinte, será que as pessoas pensam no que estão fazendo e como estão vivendo? Eu me lembro que Santo Agostinho, no livro, na questão 919, de O Livro dos Espíritos, ele fala que não há evolução se você não refletir, se você não se autoanalisar, se você não avaliar o seu comportamento. E ele diz diariamente, você tem que se autoavaliar, porque eu estou vivendo de uma forma compatível com o bem, a verdade, e tentar essa mudança. Porque também não adianta nada você ter a noção, como todos os religiosos têm, de um modo geral,
de que a vida continua e ter a certeza de que a vida continua, como nos proporciona o Espiritismo, se nós não estamos vivendo conforme esse conhecimento. Daí o que vai acontecer conosco? Jesus dizia, muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu. O espírita, não tenha dúvida, ele será muito cobrado ao desencarnar, porque nós não estamos de olhos vendados, a gente está vendo o que a vida nos oferece e o que nós temos que oferecer à vida. Então, se você não vive de uma forma compatível com o que aprendeu, vai responder por isso. Considerando toda essa diversidade de comportamento das pessoas, cada morte ou cada desencarnação é diferente, não é, Richard? Não tem dúvida. Eu sempre digo o seguinte, a morte não depende da circunstância da morte. O que vai acontecer conosco não depende de você morrer assassinado ou morrer numa doença de longo curso ou num acidente. Não depende de como você vai morrer, depende de como você está vivendo. O que vai determinar a nossa condição no mundo espiritual não é o tipo de morte, é o tipo de vida que a gente leva. Não adianta nada você ser longevo e depois ter uma doença de longo curso. A doença de longo curso, ela prepara melhor o espírito para a vida espiritual. Você vai se liberando de interesses materiais, sexo, ambições materiais, né? O espírito vai se desligando. A doença de longo curso atua em favor dele. Mas também não é um fator determinante. Porque você pode ter uma doença de longo curso e estar muito mal na espiritualidade. O outro lá sofre um acidente e morre e estará muito bem. Por quê? Depende de como nós estamos vivendo aqui na Terra. O que você está fazendo? Você está priorizando os valores espirituais? Você está praticando o bem? Está combatendo as suas imperfeições? Você cultiva a oração? Se chegasse a sua hora neste momento, você estaria preparado? São questões que nós devemos levantar para nós mesmos, né? A fim de que quando chegar a hora, independente do tipo de morte que a gente tenha, nós tenhamos um tipo de vida muito bom no mundo espiritual. E para aqueles que ficam na vida física, há maneiras de poderem auxiliar aqueles que partem antes para a dimensão espiritual? Sem Como dúvida, que eles podem ajudar? Primeira coisa, voltar à normalidade. Né? Voltar. Aconteceu, você passou aquele período, foi o velório, o sepultamento, o familiar, ele já foi embora, é uma coisa que não dá para retornar, né? Uma realidade, o familiar partiu. Nós temos que retomar a normalidade, retomar as nossas coisas, as nossas atividades e pensando naquele que partiu, ter boas vibrações. Né? Não é pecado você ter saudade, a saudade é um sentimento divino, ela significa que nós amamos a pessoa e o amor nos realiza como filhos de Deus. Então você pode ter saudade, pode até chorar de saudade, mas nunca tisnar essas lágrimas com revolta, desespero, inconformação, como acontece frequentemente, porque daí você estará repercutindo, fazendo repercutir a sua dor sobre aquele que partiu. Um dos problemas mais sérios, a gente nota isso na própria obra de Kardec, nas manifestações que estão na segunda parte de O Céu e o Inferno, tem muitas manifestações de espíritos que estão relativamente bem no mundo espiritual, mas que sofrem com o sofrimento dos encarnados. Eles vibram negativamente, eles não se conformam, ficam imaginando a circunstância da morte, repercute nele, nos primeiros tempos. Daí o espírito, numa das manifestações, ele falar que o familiar tem que voltar à normalidade, tem que cuidar da vida. Lembre deles, daqueles que partiram, com saudade, com carinho, tudo bem, mas sem sentimentos negativos, né? Porque você vai estar perturbando a pessoa. Há inclusive filosofias religiosas que afirmam que não há necessidade, não há importância de se orar por aqueles que desencarnaram. O que diz o Espiritismo, Richard? Essas religiões nos dizem que a alma vai dormir, né? Que não adianta você orar por ela. E se ela tiver que ir para o inferno, ela vai mesmo, né? Mas é um erro grave, porque nós temos uma visão mais objetiva das realidades espirituais e os espíritos que se manifestam, principalmente aqueles que estão enfrentando dificuldades na espiritualidade, que não tiveram um comportamento compatível enquanto encarnados, eles dizem que a oração dos que ficam os ajuda muito, principalmente os suicidas. Os suicidas dizem que a oração daqueles que ficam é o refrigério de suas almas. Né? A melhor maneira de você ajudar um suicida é orar por ele.
esquecer o que aconteceu, não ficar remoendo a situação, as circunstâncias da morte, e orar muito por ele, e voltar à normalidade. É o que nós podemos fazer. A oração cabe em qualquer lugar, né, Ivone? Principalmente na hora da morte, por nós, por aquele que está indo, por aqueles que estão ficando, a oração é uma maravilha. Certo. E como que a doutrina espírita pode cumprir o seu papel de consolador para com aqueles que sentem a dor de ver o ente querido retornar ao plano espiritual? O Jesus apresenta o Espiritismo como consolador. Né? Ele diz o Espírito de Verdade que viria relembrar os seus ensinamentos e trazer lições novas que a humanidade naquela época não podia receber. Eu acho importante essa observação de Jesus. Ele dava a entender que os seus ensinamentos seriam esquecidos, como foi mesmo, como aconteceu, mas que o Consolador traria lições novas, que naquela época não se entenderia. Na época de Jesus, falar do mundo espiritual, haveria uma dificuldade muito grande de entendimento. Você pode notar que Jesus falava das coisas da terra, né? Todas as suas parábolas estão relacionadas com coisas da terra. Ele orientava quanto ao comportamento na terra. Quem fala do mundo espiritual é o Espiritismo. Então o Espiritismo, abrindo essa cortina, nos mostrando a realidade espiritual, ela nos dá uma tranquilidade muito grande, né? Porque você vê como a coisa funciona, que o seu amado, ele não morreu, ele apenas partiu, está no mundo espiritual. Então eu entendo que tudo que o Espiritismo pode fazer em benefício de pessoas que estão atravessando o transe da morte de um familiar é a própria divulgação da doutrina, né? Eu, quando nós começamos um trabalho em Bauru, eu, de certa forma, fui o responsável pela divulgação do Clube do Livro Espírita. Começou em Bauru em 70, já copiando cidades vizinhas, a cidade de Tupã e Marília, que tinha o clube. Mas eu fiz uma campanha muito grande, inclusive com a colaboração da FEB. A FEB publicou anúncios e nós fizemos aí uma propaganda muito grande do Clube do Livro. E no fazer o preparo do material, eu procurei assim alguma coisa que pudesse dar ênfase à campanha e acabei descobrindo um texto de Emmanuel, que está no livro Estude Viva, que ele fala que a maior caridade que nós podemos fazer em matéria de doutrina espírita é a sua própria divulgação. É interessante que hoje é citado, né? Essa expressão é muito citada. E, na verdade, quem deu propaganda a essa expressão fui eu nessa campanha que nós fizemos. E é exatamente isso, né, Ivone? A maior caridade que você pode fazer em relação à doutrina é a sua divulgação. Então, respondendo à sua pergunta, a maior caridade que o Espiritismo pode fazer em benefício de pessoas que atravessam o trânsito da morte de um familiar é o próprio conhecimento espírita. Né? Certo. Para o Espiritismo, a morte física é um evento que acontece e deverá ser seguida no futuro de um novo renascimento, né? É a lei da reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação? É o que eu digo sempre, a reencarnação nos coloca a viver num mundo de matéria densa, onde nós enfrentamos dificuldades, problemas e sabores que vão trabalhando a nossa personalidade, desbastando as imperfeições mais grosseiras que nós temos. E é uma coisa interessante, o espírito primário ainda, que não tem uma desenvoltura, uma consciência de si mesmo e das suas necessidades, se ele vivesse apenas no mundo espiritual, ele tenderia à inércia, ele ficaria estacionário. Então, o que acontece? Quando o espírito reencarna, ele vai utilizar-se de um organismo vivo, que é o corpo, e esse organismo, como acontece com todos os seres vivos, ele tem um instinto de conservação. Então, todo ser vivo tem um instinto de conservação, porque é uma forma de preservar a própria integridade das espécies, das raças, né? Se não tivesse instinto de conservação, acabava com as espécies rapidamente, inclusive com a espécie humana. Então, nós nascemos na Terra com instinto de conservação. E esse instinto é o instinto da vida. Você quer sobreviver. Então, para sobreviver, você tem que trabalhar. Você tem que desempenhar atividades. Por mais primária seja uma cultura, o cidadão tem que fazer alguma coisa. Ele tem que desenvolver esforços para preservar a sua própria integridade. É isso que faz a gente evoluir. Porque você é obrigado a trabalhar para atender às necessidades do corpo,
E com o trabalho você vai desenvolvendo, vai tendo desenvoltura mental. Você vai desenvolvendo a inteligência. Desenvolvendo a inteligência, você vai ter condições para entender os aspectos morais da existência do espírito, que é o que Kardec fala em O Evangelho segundo o Espiritismo. O trabalho passa a ser uma bênção. A necessidade de trabalhar para preservar o corpo, porque nós somos dotados do instinto de conservação, essa necessidade nos leva ao despertamento da nossa consciência, quer dizer, é o desenvolvimento do conhecimento que leva ao despertar da consciência para o entendimento das leis morais. Então, no estágio em que nós nos encontramos, a reencarnação é uma necessidade evolutiva. Agora, você pega um espírito super evoluído, né, aquele espírito que já superou essas limitações maiores, ele não precisa mais reencarnar, porque ele já tem consciência de que ele deve trabalhar, de que ele deve se integrar na vida, no universo, né? O caso de Jesus, por exemplo. Jesus é um espírito puro e perfeito. Ele só encarnou porque ele veio trazer a mensagem, ele não necessitava da encarnação. Porque Jesus continua trabalhando, ele trabalha, é um preposto de Deus, né? Como Emmanuel nos apresenta. Então, o espírito em elevada hierarquia, ele já não reencarna mais. É o caso de Alcione, do livro Renúncia, que eu acho um romance maravilhoso, né? Psicografia de Chico, o autor espiritual Emmanuel. Alcione era um espírito que estava nesse padrão de evolução, ela não precisava mais reencarnar. Ela só reencarnou para ajudar um grupo de espíritos ligados ao seu coração. Então ela veio em trabalho de renúncia, né, como o próprio título do livro sugere. Então a reencarnação é isso aí, é uma necessidade evolutiva, que será superada quando nós estivermos com um desenvolvimento compatível a viver apenas no mundo espiritual. Uhum. Considerando que a reencarnação tem esse objetivo da evolução do espírito, nós podemos afirmar que hoje nós estamos a construir as nossas próximas reencarnações? Não tem dúvida, né, Ivone? Nós estamos sujeitos aos mecanismos da lei de causa e efeito, né? E sempre nos trará de volta aquilo que fizemos. Aliás, isso é educativo, né? É didático. O que você faz, você lá na frente vai receber. E é assim, pela manifestação da lei de causa e efeito aliada à reencarnação, que você vai colhendo hoje as consequências do que você fez ontem. E amanhã você colherá as consequências do que faz hoje. Então é esse mecanismo de causa e efeito que ajuda no desenvolvimento da evolução. Você vai aprendendo aquilo que você não deve fazer, que está te perturbando. Daí os contestadores da reencarnação falam, mas não, por que a gente esquece? Não adianta nada, estou sofrendo as consequências do que eu fiz ontem, mas eu não lembro o que eu fiz ontem, como é que eu posso estar sofrendo aí por uma coisa que eu não sei o que eu fiz? Mas há razões para a gente esquecer, né? Cada reencarnação é uma oportunidade de a gente recomeçar, superando paixões e fixações que talvez fossem mais difíceis de serem superadas se a gente tivesse a lembrança plena do passado. Sim. E há toda uma logística envolvendo o assunto também, né? Você imagine que nós vivemos múltiplas vidas. Você foi homem, foi mulher, foi velho, morreu criança, né? Teve um relacionamento bom, um relacionamento não. São dezenas de personalidades que, se você lembrar de tudo, se tiver uma visão plena, você vai endoidecer. E como conviver com o inimigo do passado? E nós não temos estrutura. A pessoa que lembra de uma existência passada, que acontece às vezes na chamada reminiscência espontânea, já é um transtorno na vida da pessoa, né? Às vezes ela vai parar em hospital psiquiátrico. Agora imagine se você lembrasse aí dezenas de vidas, não dava. Nós não temos, principalmente no cérebro físico, nós não temos espaço para compartilhar todas essas vidas de uma forma equilibrada. Então, no mundo espiritual, em estágios mais altos, você vai começar a lembrar, entrará na posse do passado. E aquilo que você falou, você recomeçar é uma forma de conviver com adversários do passado, que nós estamos aí para nos ligarmos, para transformar o ódio em amor, para superar aquilo de errado em que nós estivemos comprometidos. Como é que eu poderia conviver com um filho que foi meu inimigo do passado, que me matou, eu o matei? Não seria impossível. Então, o esquecimento é também uma oportunidade de recomeçar, né? É aquele criminoso que se comprometeu muito em crimes e fez muita coisa errada, e hoje ele está arrependido, ele gostaria de esquecer o passado, começar uma vida nova, né? A chance, a reencarnação
é sempre a misericórdia divina proporcionando ao espírito a oportunidade de recomeçar. Esqueça o passado em princípio para que você supere as suas paixões e fixações. Então, a reencarnação, o esquecimento do passado, funciona em nosso benefício, não é para atrapalhar, é para nos ajudar. Richard, nós agradecemos a sua participação no programa. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.